Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui para dar continuidade à nossa série sobre as bem-aventuranças. Série essa que traz as características dos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós já temos aprendido que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é humilde de espírito, reconhece que precisa de Deus, reconhece que é falho, que é pecador. E é feliz por isso, porque tem uma recompensa. Sim, nós vamos ver ao longo das bem-aventuranças, já temos visto, que cada uma delas traz uma promessa. Ou seja, cada uma das características dos seguidores de Jesus tem uma recompensa por assim ser. Então, nós temos visto também que bem-aventurados, felizes, são aqueles discípulos que choram de arrependimento pelos seus pecados. Felizes são aqueles verdadeiros discípulos que têm fome e sede de fazer a justiça, de fazer o que é certo, que é a vontade de Deus. E assim nós temos aprendido já muito sobre o verdadeiro discípulo de Jesus, que porta essas características, que é feliz, que é bem-aventurado. E hoje nós vamos aprender com o versículo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes são aqueles que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Que honra ser chamado de filho daquele que criou todas as coisas, do Criador do universo, sim, do autor da salvação. É uma dádiva. E para recebermos essa recompensa, nós precisamos ser promotores da paz. Muitas pessoas têm a definição de paz como a ausência de guerra, ausência de conflito. Sim. Mas eu gosto de definir a paz como um estado de espírito, como você estar em paz, estar em harmonia, primeiramente com Deus, porque como consequência disso você vai estar em paz consigo mesmo, e aí você vai conseguir estar em paz com as demais pessoas. E para estarmos em paz com Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que precisamos dele. Para estarmos em paz com Deus, nós precisamos das características das bem-aventuranças que nós vimos anteriormente. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, chorar de arrependimento por esses pecados e ansiar por fazer a vontade de Deus. E aí nós conseguiremos estar em paz com Deus. Para estarmos em paz com o nosso próximo, nós precisamos estar em paz conosco. Precisamos nos amar, nos aceitar como Deus nos fez. Entendermos a nossa verdadeira identidade como servos, sermos humildes. E aí, quando nós estivermos esclarecidos com nós mesmos, com quem nós somos, que nós precisamos da aprovação de Deus, muito além da aprovação das outras pessoas, quando nós estivermos essas duas características, esses dois estados de paz com Deus, de paz com nós mesmos, nós vamos ter paz também com o nosso próximo. Nós vamos ser pacificadores. E para termos paz com o nosso próximo, nós precisamos evitar algumas coisas. Por exemplo, semear contendas. Aquele que é pacificador, ele não semeia contendas. Se alguém vem falar mal de outra pessoa para você, você precisa se posicionar e dizer: olha, eu nem quero ouvir. Eu prefiro não ouvir. Porque essa é a característica de um filho de Deus. Agora, se você não vai conseguir fazer isso, então pelo menos que essa fofoca morra em você. Que você não leve adiante. Sabe por quê? Como filhos de Deus, nós não devemos espalhar boatos, mexericos, fofocas, porque o nosso Pai, o nosso Deus abomina essas coisas. Ele detesta os fofoqueiros. E deixa eu te lembrar de uma frase, não sei se você conhece, mas Thomas Watson, ele diz o seguinte: o mexeriqueiro, ou seja, o fofoqueiro, é o correio do diabo por quem ele envia suas cartas.
A pessoa que faz fofoca, ela está semeando contendas, ela está sendo um correio de Satanás, levando cartas do diabo para outras pessoas. Às vezes é mentira, nem é verdade. E com isso, a paz pode terminar, porque aquela fofoca vai gerar um conflito entre duas pessoas ou entre mais pessoas. E com isso você não está sendo pacificador. Então, amados, nós precisamos desfrutar da paz que Jesus nos deu. Estarmos fazendo a vontade de Deus para estarmos em paz com Ele. Estarmos entendendo quem nós somos, nos aceitando e nos amando como somos, para estarmos em paz conosco. Para então conseguirmos estar em paz com o nosso próximo. Lembre-se, você é chamado, se você quiser ser filho de Deus, você precisa ser pacificador. Porque os filhos de Deus têm muitas recompensas. Uma delas, eu quero te lembrar do que Jesus nos diz lá na parábola da videira, em João 15, que aquele que permanece nele pode pedir qualquer coisa e isso será concedido. Quando nós somos filhos de Deus, nós pedimos e o nosso Pai nos concede. Talvez tenha algo na sua vida que está te faltando e que você tem tanto pedido. Será que é porque você não tem agido como um filho de Deus? O benefício de ser pacificador é ser chamado de filho de Deus. E Jesus mesmo nos diz, após ressuscitar Lázaro, ele agradece a Deus e diz: Pai, eu te agradeço, eu te dou graças porque sempre me ouves. Jesus está nos ensinando que Deus sempre ouve os seus filhos. Então, vamos desfrutar dessa bem-aventurança. Vamos ser felizes por estarmos promovendo a paz, por sermos correio de Deus e não de Satanás. Então, promova a paz, evite a fofoca, seja chamado de filho de Deus. Que Deus te abençoe e até breve. Tchau!